O Datafolha em São Paulo pode ter sido ruim para o Guilherme Boulos, mas ele foi péssimo para o Pablo Marçal. E aí você vai falar, não, pera lá, mas tá com o vídeo atrasado? O Pablo Marçal não é mais candidato? Como que você fala que o Pablo Marçal teve um péssimo Datafolha? Ora, porque a ameaça que o Pablo Marçal fez não se concretizou. Ou pelo menos não se concretizou ainda, que era a migração dos votos dele, Marçal, para o Boulos. Uma quantidade muito pequena de votos do Marçal migrou para o Boulos. E o que isso acaba influenciando? Tudo. O destino político de Pablo Marçal passa por esse momento. Porque o Marçal, ele vai ser completamente destruído pelos bolsonaristas. A chance dele é mostrar que ele pode ainda influenciar em algo na campanha municipal. Porque assim, Tarcísio, Nunes e o próprio Bolsonaro podem se aproximar de Marçal, ensaiar um perdão que poderia beneficiá-lo juridicamente de alguma forma. Mas Marçal é um inútil, porque aquilo que ele falou, a ameaça dele não se concretizou. E o Datafolha mostrou para Bolsonaro, Nunes e Tarcísio que eles não precisam do Pablo Marçal. Coloque 3 pontos nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Primeiro ponto, qual vai ser o futuro de Marçal na política? Vai haver futuro ou ele vai ser preso? Segundo ponto, você ainda acha que os votos do Marçal podem migrar para o Guilherme Boulos? E terceiro ponto, o que você achou do resultado do Datafolha para o Boulos? Deixa o like no vídeo se você concorda que foi péssimo, o Marçal está acabado. Hype o conteúdo e se inscreva no canal. Nós já falamos e comentamos o resultado do Datafolha. Foi um resultado assim esperado, mas ruim para o Guilherme Boulos, porque o Ricardo Nunes tem 55%, Boulos tem 33%. Para piorar a situação, Boulos tem uma rejeição de 58%. E há uma migração de votos muito baixa para o Boulos, porque 84% dos votos do Pablo Marçal migram para o Ricardo Nunes. E 50% dos votos da Tabata Amaral migram para o Ricardo Nunes também. Então, é um cenário muito difícil para o Guilherme Boulos. O resultado do Datafolha também foi ruim para o Marçal. Porque o Marçal, ele não é uma figura política, ele não tem cargos políticos. Ele está extremamente exposto. E ele fez uma ameaça ao Bolsonaro, ao Tarcísio, ao Eduardo e a toda a direita bolsonarista que o Boulos iria ganhar do Ricardo Nunes. Porque ele falou que os apoiadores dele votariam em Boulos. E ensinou que para isso não acontecer, era necessário um pedido de desculpas que deixou o Bolsonaro fulo da vida. Vou recapitular o vídeo aqui com vocês do Pablo Marçal falando dos votos que poderiam migrar para o Guilherme Boulos. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Pronto. Esse aqui é o Pablito. Vamos lá. Ou seja, eu não indo para lado nenhum e liderando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai com humildade tomar de volta. Nessa conta, 45% dos votos daria a Boulos a vitória. E ele acredita que isso pode, Marçal, acredita que isso poderia acontecer por conta dos locais onde ele venceu mais, que foram em algumas regiões da periferia. Pode anotar a lista. Eduardo Bolsonaro, que foi injusto comigo, vai ter que gravar vídeo. Malafaia vai ter que pedir desculpa. Bolsonaro vai ter que pedir desculpa. Tarcísio vai ter que pedir desculpa. E o Nunes vai ter que usar programa de rádio e de televisão para desmentir o que ele inventou em relação a PCC com a minha pessoa. Sim, Por que ele está falando isso? O objetivo do Marçal é conseguir se aproximar desse grupo político que vai vencer. Só que o Datafolha o calou. Porque ele fala o seguinte, ele ensinou, olha, se vocês pedirem desculpa pra mim, eu posso até me aproximar de vocês. E aí vai evitar que haja essa migração de votos para o Boulos que vai derrotar o Ricardo Nunes e todo mundo vai perder. Então ele se coloca na condição de salvador da pátria. Mas o Datafolha mostrou que não. Marçal falou em 45%. 15% só foi para o Boulos. Então assim, muito pouco. E o Marçal ele precisa desse apoio ou esse respaldo para se proteger juridicamente. Para falar, olha, tudo não passou de um embate político, de campanha política. Ninguém tá bravo comigo, então não me caçem, não me prendam. Mas ele sabe que já era. O Igor Gadelha do Metrópolis entrou em contato com o Bolsonaro a respeito desse pedido de desculpa do Marçal. O Igor Gadelha não reproduziu as falas do Bolsonaro, mas foram xingamentos pesados contra o Pablo Marçal. Xingamentos assim, pesados.
Ele não... indicando que não vai haver nenhum tipo de conciliação por parte do Bolsonaro. E o Carlos também, numa entrevista à Letícia Casado, do UOL, falou que no futuro, talvez, quem sabe, pode haver uma aproximação, mas agora não tem jeito. Então Marçal está isolado do Bolsonaro. Isolado do Bolsonaro, isolado do bolsonarismo, isolado de Nunes, isolado do Tarcísio, ele está isolado completamente. É uma situação muito complicada para ele. O Bolsonaro, além de não querer se aproximar do Marçal, segundo a Bela Megali do Globo, foi aconselhado pelos seus aliados que o Pablo Marçal não vai ter muito futuro na política depois do laudo que ele publicou, laudo falso. Então o Bolsonaro, ele não pode dar palanque para o Pablo Marçal, porque o futuro dele vai ser curto. E de fato vai. Marçal até fala que ele vai disputar 2026 nessa coletiva, ele tem falado, foi o chamado de Deus, mas eu vejo que ele está mais, na verdade, tentando continuar a sua trajetória empresarial se projetando e até mesmo para conseguir um respaldo de falar que ele é um candidato, ó, tô querendo me tirar da disputa e tal, do que de fato ser um candidato à presidência da República, porque ele não tem a mínima condição. E o futuro dele na política deu uma esfriada, porque ele até negociava uma entrada com a União Brasil. O União Brasil esfriou a situação depois que ele perdeu e dificilmente ele vai se filiar à União Brasil. O Marçal, na verdade, ele vai ser cassado e depois preso. A cassação é muito mais rápida e ele deve ser cassado antes mesmo de 2026, porque ele tem abuso de poder, ele fez investimentos em espécie para os seguidores dele divulgarem os vídeos, ele também tem problemas com o laudo falso divulgado e ele não seguiu os trâmites do PRTB, pelo que foi falado e tal, ele não seguiu os trâmites do partido e lançou a sua candidatura. Então ele tem tudo para ser cassado. Tudo. E ele não vai disputar 2026, ao que tudo indica. Marçal está afundando. Poderia ter ficado lá com os negocinhos dele, tudo, não teria nenhum problema. Mas ele se sente um capial, porque ele tem dinheiro, mas ele não tem capital simbólico. Ele não é culto, ele não tem nada, ele pode ter dinheiro, mas ele se senta à mesa, ele não sabe qual que é o garfo de salada e qual que é o garfo de carne. Então tá todo mundo lá comendo, quando ele vai nos eventos, com os ricaços, tá todo mundo lá comendo com garfo de salada, ele tá comendo de colher. Claro, tudo isso é uma metáfora, uma alegoria, para mostrar que o Marçal não se senta à mesa com a elite brasileira. A forma dele se sentar à mesa com a elite que ele fala e com o sistema que ele tanto despreza seria sendo prefeito de São Paulo, mas ele não conseguiu. Então essa sensação dele de querer ser aquilo que ele não é, o derrubou completamente. Ele vai ser destruído também pelos bolsonaristas. Bolsonaro quer a destruição do Pablo Marçal. Óbvio, por óbvio. Há um afastamento. O Bolsonaro enxerga sim Marçal como uma ameaça à sua hegemonia e vai destruí-lo. Se pudesse, Bolsonaro destruiria o Tarcísio, porque até o Carlos Bolsonaro falou, né? Olha, os votos de Nunes não são de Tarcísio, são de Bolsonaro. Se Tarcísio é alguém na vida, porque o Bolsonaro deu a oportunidade para ele. É o Fátio atuando. Não se desgarrem. O Tarcísio, ele usou 2024 também para poder mensurar até onde, qual é o caminho, até onde eu posso ir sem me melindrar com os bolsonaros. Isso tudo foi um teste também pro Tarcísio. Marçal foi muito além e por isso ele vai sofrer. Péssimo Datafolha para o Marçal. Possivelmente esse assunto está acabado. Não sei se eu vou fazer outro vídeo sobre o Marçal, a não ser para anunciar o julgamento dele.